uma aula para o concurso público da Prefeitura de Osasco. Este conteúdo está na bibliografia tanto de oficiais quanto de professores. É a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é conhecida como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, conforme a bibliografia, nós vamos ver alguns dos artigos que são solicitados para a prova de vocês, ok? Vamos lá. Iniciando aqui, vamos lá. No artigo 1º, fala a respeito, não precisa decorar número de artigo, tá? É o contexto. Então, por que existe a lei do ECA? Ela foi feita para proteger integralmente os direitos da criança e do adolescente. Então, é a lei que vai defender criança e adolescente. A proteção integral à criança e ao adolescente. E para isso, nós temos que saber as idades, né? Quem é criança, o que é considerado criança e o que é considerado um adolescente, tá? Criança é de 0 até 12 anos. Até 12 anos incompletos. Por que incompletos, professora? O que significa 12 anos incompletos? Significa 11 anos, 11 meses, 29 dias. Ou seja, até completar 12 é considerado uma criança. A partir do momento que completou os 12, fez aniversário, o que acontece? Fez aniversário, a pessoa passa a ser considerada um adolescente. Tem gente atrasada aí, peraí. Um adolescente, ok? Então, e o adolescente? O adolescente vai de 12 anos completos até 18 anos, tá? Um adolescente. O que significa o até 18 anos? 17 anos, 11 meses, 29 dias. Ou seja, até completar 18 é considerado adolescente. Completou 18, não é mais um adolescente, já é um adulto que responde por tudo, ok? Então, é importante isso. Então, essa lei é para proteger os direitos da criança e do adolescente e as idades que entra como criança e adolescente, criança 0 até 12 anos incompletos e adolescente 12 até 18 anos aí, tá? Entre 12 e 18 eles colocam, ok? Vamos lá. Essas são as idades que a lei protege. Tudo bem? Vamos lá. O artigo 3º, olha lá, eu vou ler e vou explicar. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, o que vem trazendo para nós o artigo 3º da lei? Todos os direitos de qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer cidadão, inclui a criança e o adolescente. Eles têm direito a essa proteção, né? Serem protegidos integralmente. Eles têm direito a se desenvolver integralmente. Se desenvolver onde? Em quais aspectos? Em todos. Se desenvolver no aspecto físico, emocional, mental, moral, enfim, em todos os aspectos, tá? Aqui,
como não é a LDB, então eles focam nos que eles acham primordial para uma pessoa em desenvolvimento, tá? Então, porque é uma lei própria para criança e adolescente, ok? Então, eles têm o direito de se desenvolver em todos os aspectos da vida deles, em todas as dimensões, ok? Professora, vamos lá. Um detalhe importante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O artigo 1º, por exemplo, seria uma resposta? Não, seria o enunciado da questão. Normalmente é assim que a VUNESP também coloca, tá? No artigo 2º seria a resposta de uma questão da prova, perguntando as idades de criança e adolescente. No artigo 3º, não seria resposta da prova, seria enunciado da questão, não seria a resposta, encontrar a alternativa. Vamos ver o 4º. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha lá o 4º. É dever da família. Então, vejam que a lei do ECA não é focado na escola, tá? Não é focado na escola. Tem algumas partes que vão falar sobre educação? Sim. Mas vejam que é dever da família em primeiro lugar, né? Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Quem é o poder público? O governo, tá? É o governo. Então, a escola, por exemplo, estaria dentro desse poder público, porque é o poder público que assegura a educação para eles, e a escola está dentro aqui desse poder público, ok? Mas vejam que a família sempre vai aparecer. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Então, tanto a família tem que defender os direitos, né, da criança e do adolescente, toda a comunidade, a sociedade, o governo, tá? E que direitos seriam esses? Todos eles têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, daí vinculado à escola, né? Ao esporte, ao lazer, à profissionalização, nós vamos falar aí quem pode trabalhar, né? Porque é proibido trabalhar criança e adolescente, mas tem as exceções a partir de 14 anos que nós vamos ver. A cultura, a dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Ou seja, eles têm todos esses direitos garantidos por lei. E é dever da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar esses direitos, ok? O artigo 4º cairia para vocês como enunciado de uma questão, não como resposta. Mas pode ser que a VUNESP inverta dessa vez, mas normalmente o artigo 4º é o enunciado de uma questão que eles ainda vão perguntar, tá? Não seria a resposta da prova, no caso. O artigo 5º nos traz o quê? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então vamos lá, explicando ação e omissão. Vou dar exemplo, tá? O aluno tá lá na escola e ele chegou na escola machucado. Alguém da família o machucou, maltratou, algo assim, né?
Aí ele chega na sala de aula, ou passou pela portaria da escola, ninguém percebeu, no intervalo ninguém percebeu, mas a professora percebeu na sala de aula. A professora não fez nada o que ela deveria fazer. E o que ela deveria fazer? Se ela presenciou que a criança ou adolescente chegou machucado, ela tinha que fazer a ocorrência no livro de ocorrência, informando o aluno tal, da série tal, chegou com o braço e a perna machucado, chegou com uma marca no rosto, e encaminhar o caso para a direção da escola verificar, tá? Porque a escola, ela responde por isso. A partir do momento que entrou na escola, a escola responde por isso, certo? E daí, a professora, se ela fez alguma coisa, ótimo, ela cumpriu tanto com o dever de professora, quanto ela cumpriu, né, com o dever da lei. Ela cumpriu o que o ECA estabelece. Ação no sentido assim, ela fez alguma coisa, tá? Aqui a ação é, no caso, alguém bateu nessa criança, violentou essa criança, né? Alguma coisa assim, tá? Nesses dois sentidos. Agora, o professor, ele poderia ser omisso. O que significa omissão? Não fez nada. Fingiu que não viu. Isso é omissão. Tá? Quase uma omissão de socorro. Então, assim, o professor, no caso, ele pode responder processo por isso. Por quê? Ele viu e não fez nada, ok? A escola pode responder por isso. Eu estou falando de professor porque eles vão estar diretamente com a criança ou adolescente, né? O aluno em sala de aula. Mas isso serve para os oficiais, para qualquer funcionário da escola, tá? Que se omitiu, que não fez o que deveria fazer. Então, todos esses casos precisam que a diretora da escola seja informada, tá? Porque dependendo da situação, ela vai encaminhar o caso para o conselho tutelar, certo? Então, a escola, o professor, os funcionários, a equipe escolar precisa fazer sua parte, ok? Uma outra situação, eu dei um exemplo da criança que chegou machucada, ok? Agora vamos lá. O professor coloca a criança de castigo, virada para a parede. Pode? Não, não pode. Não pode, tá? Ah, colocou um apelido na criança, no aluno, um apelido. Pode? Não pode. Bateu num aluno, pode? Não pode. Enfim, tá? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão não pode em nenhuma situação, nem na escola, nem em casa, nem na comunidade, na sociedade em geral, não pode, ok? Vamos lá. O artigo, então aqui no artigo 5º, cairia como resposta de uma prova, tá? Cairia. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. Vejam, direitos e deveres individuais e coletivos. Embora exista o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai proteger os direitos da criança e adolescente, mas eles também precisam saber que eles têm deveres a cumprir. Assim como eles têm os direitos, eles também têm os deveres. Pode bater no colega? Não. Pode colocar apelido no colega? Não. Pode ter bullying com o colega? Não. Tá? Enfim. Então, eles também têm os deveres a serem cumpridos aí, tanto individuais quanto no coletivo.
E aqui a resposta cairia numa prova dizendo: criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, tá? Como que criança e adolescente são considerados pelo ECA? São considerados como pessoas em desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Eu nem vou entrar em detalhes, gente, senão vai dar muita polêmica. Lógico que existe a lei, tem muitas coisas que nós não concordamos com a lei, mas nós precisamos cumprir a lei. E para a prova de concurso público é dizer amém para tudo que aparecer aqui. Porque não adianta você concordar, discordar, porque sua opinião, no caso do concurso, não vai contar. Porque eles vão perguntar o que está na lei, não o que você acha, ok? A mesma coisa se vier uma pergunta como situação problema. Eu vou mostrar para vocês como cairia também, ok? Vamos lá. Lembrando que vai ter a paradinha para vocês perguntarem. Direito à liberdade, respeito e dignidade. Vejam, no artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito, dignidade, como pessoas humanas em processos de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, novamente falando aqui, que a criança e o adolescente são pessoas em processo de desenvolvimento, tá? E eles têm os direitos como qualquer outro cidadão, como qualquer outro ser humano teria. Tem, né? Direitos civis, direitos humanos, direitos sociais, eles têm todos esses direitos. A questão 15 cairia como enunciado da questão e não como resposta, ok? No artigo 16 cairia como alternativas para vocês encontrarem, tá? Olha lá, o artigo 16 vem nos trazendo o quê? Referente à liberdade que eles têm. Que liberdade? Qualquer tipo de liberdade. Qualquer um, vou falar um por um, tá? Por exemplo, liberdade de ir, vir e estar em algum lugar. Esse é um tipo de liberdade. Então, eles têm direito a ir, a vir, a estar em logradouros públicos, ou seja, espaços públicos, lugares públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O que seria uma restrição legal? Se é menor, dependendo do local, precisa estar acompanhado dos pais, dos responsáveis ou com uma pessoa maior de 18 anos, tá? Outro exemplo, cinema. Eles podem ir para o cinema? Sim, respeitando a idade lá que coloca lá no filme, né? Então, 12 anos, 14 anos, 16 anos, porque tem filmes que tem cenas impróprias. Então, tem que respeitar as idades aí, ok? Segundo, opinião e expressão. Então, o direito à liberdade que eles têm a liberdade de opinar na família, na escola, na sociedade em geral e de se expressar. Então, assim, quando fala, o aluno pergunta demais, é um direito de expressão. Eu não posso falar que ele não pode perguntar, que ele não pode se expressar. Ok? Então, eles têm o direito à liberdade, entra como direito de opinião, de expressão. No terceiro, fala a respeito da liberdade de crença e culto religioso. O que seria isso? Eles têm direito à crença, à religião de cada um. Nós temos que respeitar a religião de cada um, independente qual seja.
sem nenhum tipo de discriminação, de preconceito, tá? Então, por exemplo, já caiu nas provas de concursos públicos dizendo a respeito, assim, uma situação problema. Uma aluna se recusou a ensaiar para a festa junina. Um exemplo, tá? Caiu na prova. Ela se recusou dizendo que a religião dela não permitia dançar. Ok? Tem que ser respeitado. Então, assim, ela não vai dançar porque a lei garante o direito de liberdade a ela de não participar do ensaio da dança. E daí a escola, o professor precisa dar um trabalho, outra atividade valendo nota do que daria se ela estivesse ensaiando a dança, por exemplo. É direito, tá? Vamos lá. O direito à liberdade também entra no quarto. Então, eles têm direito a brincar, a praticar esportes, a divertir-se, tá? Brincar, no sentido da escola, também vai entrar brincar? Sim, eles aprendem e se desenvolvem brincando. Então, cada faixa etária vai respeitar cada faixa etária, cada ano que o aluno está. Então, não é porque é adolescente que não pode brincar. Vai brincar. Mas tem vários tipos de brincadeiras apropriadas para cada situação, para cada ano da escola, né? Então, brincar na escola, brincar em casa, brincar na sociedade em geral. Eles têm direito a praticar esportes de forma geral, tanto na escola quanto fora dela. E eles têm direito a se divertir, ok? 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. É um direito que eles têm, tá? Seja a família biológica, seja a família adotiva, seja porque aquela família ganhou a guarda, tem a tutela da criança, não importa, tá? E na família não pode também ter nenhum tipo de discriminação. Eles têm direito a participar da vida política na forma da lei. O que seria eles participarem da vida política? Uma criança participar da vida política, um adolescente participar da vida política, é voto? Não, não é voto. Participar da vida política é se expressar. Ah, se eu fosse prefeito eu faria isso, se eu fosse governador, se eu fosse presidente. Na escola eles fazem aquela urna de votação, elegendo os representantes da sala, é uma forma política, tá? Então, minha mãe votou, eles podem falar. Agora, quando é adolescente, também não é obrigatório nenhum tipo de voto. Obrigatório não. Obrigatório é a partir de 18 anos. Porém, com 16, se quiser, é facultativo, opcional. Se quiser votar com 16, ok. Se não, só a partir dos 18 que é obrigatório, ok? 7. Eles têm direito também de buscar refúgio, auxílio e orientação. Dá um exemplo, professora. Eles têm direito de buscar refúgio, auxílio e orientação no conselho tutelar, na família, na escola, hospitais, enfim, tá? Principalmente aí no caso, conselho tutelar. Então vamos supor, o aluno foi a criança ou adolescente foi maltratado pelos pais. Um exemplo, tá? Ah, porque bateu, porque espancou, ok? E daí muitas crianças e adolescentes hoje, eles sabem da lei, né? Eles sabem, eles estão mais espertos. Então, eles chegam lá no conselho tutelar, olha, eu fui maltratado, eu fui espancado, cabe ao conselho fazer a visita na família para verificar o que está acontecendo, para tomar as devidas providências, encaminhar o caso para um juiz, se for o caso,
tá? Eu nem vou entrar no mérito aqui, gente, porque existem casos e casos em que... Tomando uma aguinha aqui. Existem casos e casos que a criança ou adolescente foi denunciar os pais, madrasta, padrasto, no conselho tutelar, e daí voltou para casa e foi morto. Isso aconteceu em várias situações, né? Até aquele caso que repercutiu, né, no Brasil inteiro, o caso Bernardo, acho que é Bernardo, que foi morto, né? Ele já tinha ido fazer a denúncia no conselho tutelar. Era uma criança, já tinha ido. Só que tem conselhos e conselhos, assim como tem professores e professores, como tem oficiais e oficiais, né? Se o conselheiro tivesse, né, feito o seu papel corretamente, não deixaria a criança ter voltado para casa antes de averiguar o que estava acontecendo. Muitos dos casos, o conselheiro não ouviu o que a criança e adolescente falou, mandou de volta para casa e as crianças morreram ou foram espancadas mais ainda, né? Então precisa tomar as devidas providências. O que deveria ter feito o conselho? Segurado a criança, provisoriamente, temporariamente, não deixar voltar para casa, por quê? A partir do momento que recebe a denúncia, o conselho vai até a família. E daí, dependendo da família, eles não vão gostar que o filho, que o enteado fez uma denúncia. Eles vão ficar com raiva, né? Então tem que preservar a vida da criança e do adolescente, tá? Tô dando alguns exemplos para vocês interagirem aí, ok? Então, eles têm direito a buscar refúgio, auxílio e orientação. Então aqui, ó, no 16, como eu havia dito, cai como resposta da prova. Tudo isso, não, eles escolhem alguns e falam se isso é direito ou não da criança e do adolescente, tá? O artigo 17, direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo, isso é importante, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, sempre eu vou explicando e dando um exemplo do que acontece em escola, tá? Para vocês poderem fazer essa relação. Quando fala preservação da imagem, eu vou dar dois exemplos, tá? Duas situações. Preservação da imagem. Logo no início das aulas, quando tem a primeira reunião de pais, é obrigatório que a escola dê para os pais, os responsáveis assinarem, a autorização de imagem. Por quê? Porque não pode a escola filmar, tirar foto do aluno, da criança, do adolescente, no caso, se não estiver autorizado pelos pais ou responsáveis. Não pode, tá? Da identidade, da autonomia. Agora eu vou dar um outro exemplo, que eu considero um absurdo, mas está na lei. Vamos lá. Criança ou adolescente aprontou, cometeu um delito grave, uma infração grave. Por exemplo, matou, roubou, matou, estuprou, né? Aí, o que acontece? Isso eu não concordo, mas quem sou eu para concordar ou discordar da lei? Mas eu não concordo. O adolescente vai e mata uma pessoa. A pessoa, a vítima que morreu, mostra o rosto dela na televisão. Olha, morreu, foi morta, foi estrupada,
foi não sei o quê, né? Aí mostra o rosto da vítima. Só que o rosto do infrator, do que cometeu o delito, não pode mostrar, porque é criança e adolescente. Então não pode mostrar o rosto da pessoa que matou, né, que fez alguma coisa grave, não pode mostrar o rosto, não pode falar o nome, tem que preservar o nome, é um absurdo, né? Porque fazer coisa errada fez, mas daí tem o direito garantido que não pode mostrar o rosto, não pode falar o nome. Vocês podem ver que nas reportagens eles têm que colocar um pseudônimo, só sigla, só a primeira inicial do nome. Não pode mostrar. É um absurdo, né, gente? Mas está na lei que não pode, independente do caso. Tudo bem? Outra coisa, gente, objetos pessoais. Vamos lá. Tô dando tudo para vincular a escola para vocês ficarem espertos aí também, tá? Objetos pessoais. Eu posso abrir a mochila do aluno? Não posso. Não posso. Porque é um pertence pessoal do aluno. Mas eu posso pedir para o aluno abrir a mochila e você olhar. É uma situação. E também você tem que ter postura para isso, não é de qualquer forma. Por quê? Senão vai de encontro com o quê? Constrangimento, uma ação vexatória que não pode acontecer, tá? Então, mas em nenhuma situação pode, mas você pode pedir, ó, você abre sua mochila, por favor? Tô dando exemplos, tá, gente? Que pode cair como situação, problema na prova de vocês, ok? Vamos lá. Artigo 18. É dever de todos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Aqui entra aquele exemplo que eu falei do professor colocando a criança de castigo, com os braços abertos, ou virado para a parede, ou atrás da porta. Isso não pode acontecer, ok? Um outro exemplo, que já aconteceu vários, né? Vamos lá. O professor, apesar que hoje tem a lei que não pode usar celular na escola, mas, vamos lá. O aluno está com o celular e o professor pede para guardar o celular e o aluno não guarda, tá? E daí, já aconteceu casos assim, mas o professor virou o jogo, né? Porque o aluno denunciou o professor dizendo que ela sofreu uma ação vexatória e constrangedora, porque o professor gritou com ela, mandando ela guardar o celular, arrancou o celular da mão, aquela coisa toda, né, gente? Então, infelizmente, nós não temos o ECA dos professores, ECA dos oficiais, né? Nós temos o ECA da criança e do adolescente, então tem que tomar muito cuidado. Porém, nessa situação que eu falei, que foi um fato verídico, o professor reverteu e ganhou o processo contra a família dessa adolescente, né? Porque ela falou do constrangimento que ela passou, o vexame que ela passou, e o professor não fez nada, só pediu para ela guardar o celular e ela não guardou, né? Enfim, tá? Então precisa tomar muito cuidado com essas situações, principalmente na escola. Então não pode, qualquer tratamento considerado desumano não pode, tá? Nem pela família, nem pela escola, contra a criança e adolescente, nem em qualquer ambiente, ok? Vamos lá. Vejam que é só os artigos que pede na bibliografia, não é o ECA inteiro. É os mais focados à criança e adolescente no sentido da educação e outras coisas, tá? Vamos lá. A criança e o adolescente têm direito à educação.
visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso pode cair tanto no enunciado da questão quanto na resposta. Aí o início do artigo 53, quando fala desenvolvimento da pessoa, preparo do exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, são as finalidades da educação, são os objetivos da educação. Por que uma criança vai para a escola? Para ter o pleno desenvolvimento, para se preparar para o exercício da cidadania, se preparando para ser verdadeiro cidadão. E a qualificação para o trabalho no momento certo, né? Se preparar para o trabalho. Então, essas finalidades, elas estão aqui no ECA, elas se repetem também na Constituição Federal, elas se repetem também na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e em outras leis. Por quê? As finalidades, os objetivos da educação são os mesmos em qualquer lei. São esses três: pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Então, vocês teriam que encontrar na alternativa correta esses três aí, tá? A diferença é que na LDB, por exemplo, vai aparecer o pleno desenvolvimento do educando. Por quê? A LDB é uma lei focada só na educação. E aqui no ECA é geral. Por isso que fala da pessoa e não do educando. Do educando é da escola. Certo? Então vejam. Assegurando-lhes. Vamos lá. Vamos ver. O que é que a escola tem que assegurar? Porque quando fala para educação é voltado à escola. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que seria o acesso? A matrícula. Entrar na escola. O acesso. Fazer a matrícula, mostrar sua sala de aula, mostrar o ambiente, mostrar o professor, os colegas, né? Fazer essa integração. É o acesso. E a permanência? A permanência tem a ver com a frequência na escola. A escola precisa acompanhar a frequência do aluno para que ele permaneça na escola e não abandone. Não pode ter tantas faltas senão reprova. Então, a escola precisa estar atenta. E cabe ao professor fazer a chamada corretamente no seu diário e informar aí a secretaria da escola, no caso o oficial. Olha, o fulaninho ali da série tal, do ano tal, já está com uma semana que ele não vem para a escola. Deve ter acontecido alguma coisa. Não é o professor que vai ligar para a casa do aluno para saber o que está acontecendo. Não é o professor. É a secretaria da escola. O oficial vai ligar? Sim. Tá? Então, fazer com que não falte. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Olha que lindo. Olha, educadores, vamos respeitar as crianças e adolescentes. Quando nós falamos educadores, não significa somente professores, tá? Todos que trabalham na escola, toda equipe é considerada um educador. Educador não é só professor. Então, todos devem respeitá-los, tá? 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Professora, o que significa isso? Interpretação, vamos lá. Contestar critérios avaliativos, por exemplo, a professora deu uma avaliação. Avaliação não significa só prova, tá, gente? Uma atividade, um trabalho, enfim. Aí o aluno chegou na professora e disse assim: professora, não entendi a média que eu fiquei, a nota que eu fiquei, o conceito que eu fiquei. Não entendi. Por que eu fiquei com essa nota, professora, se eu entreguei os trabalhos,
se eu faço as tarefas, por exemplo. Aí a professora vai o quê? Deixa eu verificar. Olha, eu errei. Houve um erro aqui, realmente. Você entregou todos os trabalhos, você participou, você fez isso, fez aquilo. A professora vai arrumar, tá bom? Ok, pronto. Acabou ali. Agora vamos supor, a professora... ficou com isso porque não quer responder o aluno. É porque ela poderia falar, é porque você não entregou os trabalhos, então por isso ficou com essa média aí, né? Mas tem aqueles professores que não sabem da lei e respondem para o aluno ali, ficou com a nota que eu quis que você ficasse, pronto, acabou, né? Então não pode fazer isso, porque é um direito deles saberem, tá? E daí vamos supor que a professora não resolveu. Aí vai até a direção da escola. Tá vendo aí? Recorrer às instâncias escolares superiores. Professor não resolveu? Qual seria a outra instância? O diretor da escola. Olha, conversei com a professora, ela não me explicou o porquê, né? Tá. Aí a diretora vai conversar com aquela professora. Agora, se nem a diretora resolver, que é um direito, aí ele vai recorrer às outras instâncias superiores, por exemplo, Secretaria da Educação. Aí o negócio vai começar a ficar complicado, tá? Porque é direito. Vamos lá. Quarto, direito de organização e participação em entidades estudantis. O que seria isso, professora? Na escola, quando eles fazem os grêmios estudantis, é isso. Os grêmios que têm os representantes, que participam das reuniões, depois levam a informação para os demais alunos. É isso. Então, eles têm direito de montar os grêmios nas escolas, ok? A escola não pode falar, não, nessa escola não tem isso, não. Não, tem sim, é direito. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Isso cai muito em prova, gente. Aliás, todos esses já caíram em prova, tá? Mas esses 5 tá caindo muito, então prestem bem atenção. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então vamos lá. Aqui é a lei do ECA. Eu vou fazer uma comparação com a LDB, tá? Aqui a lei do ECA garante a vaga próxima da sua residência, tá? E principalmente se tiver irmãos na mesma escola, tá? Desde que os irmãos sejam da mesma etapa. O que seria a mesma etapa? Por exemplo, infantil, fundamental, médio, é a mesma etapa, ok? Ou ciclo. Então, anos iniciais, de primeiro ao quinto é ciclo, é o ciclo 1, né? Anos iniciais. Ciclo 2, sexto ao nono. Enfim, o ECA fala para dar a vaga na escola mais próxima da sua residência. Ponto. Porém, lá na LDB, a respeito das vagas mais próximas da sua residência, fala que é a partir dos 4 anos e não antes, tá? 4 anos é a idade obrigatória do infantil, pré-escola. Por quê? Antes disso, a creche é facultativa. 0 a 3 anos. É facultativa. Não é obrigatória a matrícula. Obrigatória a matrícula é a partir dos 4. Por isso que a LDB coloca lá que a partir dos 4, escola pública e gratuita mais próximo da sua residência, tá? Isso significa que a creche será ofertada, porém não necessariamente precisaria ser a mais próxima, porque a creche necessita de vaga.
Se não tem vaga nessa, arruma a vaga em outra. No caso de 4 anos, como o ensino é obrigatório a partir de 4, então tem que garantir mesmo, tá? E não ficar na lista de espera, como é o caso das creches, tá? Então, é só um adendo que eu estou fazendo, porque para não confundir, que aqui é a lei do ECA, então é para dar a vaga, ponto. E só que na LDB tem essa restrição aí a partir dos 4 anos. Então, fiquem atentos no dia da prova se é uma pergunta do ECA ou se é uma pergunta da LDB, tá? Vamos lá, continuando. O artigo 54 é dever do Estado. Do Estado é escola estadual? Não. Estado significa também governo, poder público, tá? É dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Vamos lá. Tem a ver com escola, nós estamos falando de escola, educação. Olha lá. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Muita coisa aqui bate com a LDB. Ensino fundamental, gente, é a segunda etapa da educação básica. Ensino fundamental é de 6 a 14 anos. Anos iniciais, do 1º ao 5º. Anos finais, do 6º ao 9º. Mas de 6 a 14, no geral, é ensino fundamental. Tá? E também fala aqui aqueles que não tiveram acesso na idade própria. O que significa isso? A EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tá? 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Por que fala isso? Porque a prioridade de oferecer, de assegurar, é o ensino fundamental. Progressivamente, eu vou abrindo mais vagas para o ensino médio. Então, assim, gente, só para vocês entenderem, que vincula isso com a LDB. Ó, infantil é importante? Todas as etapas são importantes. Infantil, que é de 0 a 5 anos, é importante? Sim. 0 a 3 é creche, 4 e 5 é pré-escola. Idade obrigatória do infantil, 4 anos, tá? O infantil é importante? É. O fundamental é importante? É. O ensino médio é importante? É. As 3 etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio, são importantes. Porém, dentre as 3, a prioridade é o ensino fundamental, porque é o que tem maior duração de 9 anos, é onde está a alfabetização, etc. Tá? Então, por isso que fala progressiva extensão no ensino médio. Na 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Embora apareça portadores de deficiência, o AEE, gente, ele abrangeu. O AEE não atende só deficiência, tá? Abrangeu. O AEE atende todos os alunos que precisam da educação especial. O AEE é um serviço especializado para atender os alunos da educação especial. Qual é o público-alvo da educação especial? Educandos com deficiências, seja deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, ou seja, quem precisa, tá? Todos que precisam. Atende o público-alvo também dos transtornos globais de desenvolvimento. É atendido também pelo AE. Educandos com altas habilidades superdotação, também é atendido no AE. Ou seja, nós temos na educação especial 3 públicos-alvo: deficiência, transtornos e altas habilidades, ou também conhecido como superdotação, tá? Professora, mas
quem tem altas habilidades faz parte da educação especial? Sim, faz parte. Eles têm um QI avançado? Tem. Mas eles também é um público de educação especial. Porém, o AEE, quando é para deficiência e quando é para transtorno, o AEE tem a função de complementar o ensino, porque eles são matriculados na rede regular no horário normal de aula e no contraturno escolar que eles vão para o AEE, certo? Então, deficiência e transtorno, o AEE vem para complementar o horário de aula. E para quem é de altas habilidades, ou também conhecido como superdotação, para suplementar. Então, a função do AEE é complementar e suplementar o horário de aula do aluno, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Vamos lá, continuando. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Tem que garantir, tá? Tem que garantir. Então, creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5, tá? Porém, creche não é obrigatório a matrícula, pré-escola sim. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Ou seja, eles cumpriram a etapa básica, infantil, fundamental e médio. Eles podem fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, podem fazer o nível superior. Eles estão abertos para o que eles quiserem, tá? Porque o nível superior, por exemplo, não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Mas tem que prepará-los para, ok? Vamos lá. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, é obrigatório que os pais ou responsáveis matriculem as crianças. Não pode deixar as crianças fora da escola, tá? 0 a 3, o conselho tutelar não vai para cima, mas a partir de 4 anos é obrigatório estar matriculado na escola, ok? Artigo 56, isso é de extrema importância e cai muito na prova. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental. Quem são os dirigentes? São os diretores, só que na lei é chamado dirigentes. São os gestores, os diretores das escolas, tá? São eles que vão comunicar estes 3 casos ao conselho tutelar, tá? Quais são os 3 casos? Maus tratos envolvendo os alunos. Por isso que lá no início eu falei para vocês, o aluno chegou machucado, tal, tem que comunicar o diretor da escola, tá? Para chamar a família, para encaminhar o caso para o conselho, essas coisas todas, tá? Então, um caso que encaminha para o conselho, maus tratos envolvendo a criança e adolescente, os alunos. Outro caso que o diretor encaminha para conselho tutelar, faltas injustificadas e evasão escolar. Então, faltas injustificadas, não tem atestado médico, falta, a mãe não vem justificar, não escreve nada na agenda, não liga para a escola, não comparece para conversar, é tudo injustificado. Evasão escolar é quando o aluno parou de ir para a escola. Então, tanto as faltas injustificadas quanto a evasão, o diretor tem que comunicar ao conselho tutelar. Porém, na 2, esgotados recursos escolares. O que é isso? Já conversou com os pais e nada resolveu. Já conversou com a família, nada resolveu. Mas tem que estar registrado isso, tá? Ó, mandei um telegrama, mandei mensagem, mandei e-mail, a mãe já veio na escola, assinou aqui, mas continua acontecendo. Isso é esgotar os recursos. Esgotou, não tem mais o que fazer? Aí encaminha que o conselho tem que entrar em ação nesses casos. Elevados níveis de repetência também comunica conselho tutelar, tá?
Hoje o que se reprova são as faltas. Muita falta, reprova, tá? Então, por isso que quando lá na LDB fala, né? Por isso que o aluno, por isso que a escola, quando o aluno está chegando nos 30%, chegou nos 30% de falta, tem já que comunicar o conselho tutelar. Antigamente era 50%, agora diminuiu, é 30% já comunica o conselho tutelar. Por quê? Se o aluno já está com 30% de faltas, se ele continuar faltando, vai chegar no final do ano, ele vai ser reprovado por falta. Então, o conselho tutelar tem que estar sabendo, porque o que acontece? Bebendo uma aguinha. Porque o que acontece? A mãe pode reverter a situação se não tiver registrado as coisas na escola. Como que a escola prova que entrou em contato com os pais? Avisando que já estava correndo risco de reprovação por tantas faltas. Aí, o pai chega lá, não, a escola nunca me chamou. E como que a escola prova se não registrar, entendeu? Então, esses 3 casos o diretor comunica com o conselho tutelar. Esses 3 casos. Cai na prova? Cai, o artigo 56 cai como resposta da prova. Aí eles colocam lá, vocês têm que encontrar lá nas alternativas. Maus tratos envolvendo os alunos, faltas injustificadas, evasão, repetência. Eles podem colocar todos ou escolher entre eles, né? Um deles. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Ou seja, aqueles alunos que são considerados excluídos, que não pode haver exclusão, eles devem ser incluídos no processo. Se precisar fazer algumas alterações, principalmente metodologia de ensino, a didática do professor, outros tipos de avaliações, para que esse aluno seja inserido, tem que fazer. Tem que fazer, tá? Mas aqui o 57 não cai como resposta. O artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Então, nós temos que respeitar toda criança e adolescente, independente dos seus valores culturais. Por exemplo, é um indígena, é um boliviano, veio não sei de onde. Tem que respeitar todas as culturas. Toda a parte artística, de liberdade de expressão de cada um. Ah, você não pintou direito, você não desenhou direito. Não, não pode. E sua origem, seus processos históricos aí, sua identidade, né, sua história. Então, tudo tem que ser respeitado. Eles têm liberdade de criação, eles têm acesso às fontes de cultura, livros, internet, enfim. 59. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão, facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas, de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Ou seja, o que significa isso? Não é só na escola que é dado esporte, lazer, não. O governo precisa oferecer em outros ambientes isso. Quadras, bosques, né? Vários outros locais oferecendo essas programações culturais, esportivas, lazer, tá bom? Não é só na escola. Vamos lá. Profissionalização e proteção no trabalho. Vamos lá, vou explicar essa parte. Criança e adolescente pode trabalhar? Não pode. Em nenhuma situação pode.
Tem uma só situação que pode. A partir de 14 anos, se for na condição de aprendiz. E esqueçam que vocês veem na rua, nos faróis, em outros locais, que você vê criança e adolescente lá trabalhando, ator, né? Mas aqui vocês têm que focar na lei. Então a lei diz que não pode trabalhar só se for aprendiz, a partir dos 14 anos, tá bom? E esses aprendizes, eles vão ter toda a proteção no trabalho, vai ser cumprida a lei com eles têm direito da carteira assinada, todas as leis trabalhistas de férias, né? Tudo, eles têm todos os direitos, tá? Garantidos por lei. A aprendizagem e a formação técnica profissional, o que significa isso? Como eles são aprendizes, eles não vão só trabalhar, eles vão também ter formações. Então, vamos supor, se eles foram trabalhar no comércio, o comércio vai dar formação. Se eles foram trabalhar na empresa, a empresa vai dar essa formação. Então, a formação, tanto na empresa, quanto em alguns locais que é feito parceria. Então, por exemplo, quem for trabalhar numa empresa, pode ser que a sua formação, sua capacitação seja no Senai. Quem foi no comércio, pode ser que seja na próprio mercado, por exemplo, ou no Senac. Ou seja, eles trabalham 5 dias por semana, 2 deles é para formação. Trabalham 3, porém 3 meio período, não é o dia todo não é 40 horas não para eles, hein? É meio período e nesse meio período 3 dias fica na empresa, no comércio e 2 em formação, tá? Vamos lá. Então tem, porém, esse emprego, né, digamos assim, para esse aprendiz, está vinculado à escola. Ele não pode faltar na escola, senão ele perde o emprego. Então, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, primeiro lugar é a frequência na escola, senão perde o emprego, tá? A atividade que o aprendiz vai exercer tem que ser compatível com o desenvolvimento do adolescente. Não é qualquer trabalho. O horário especial para o exercício das atividades. Então, também não é qualquer horário. É meio período, não pode trabalhar à noite. O adolescente é assegurado bolsa aprendizagem. Por quê? Quando é aprendiz, nós não falamos salário. Nós falamos bolsa aprendizagem, porque ninguém vai trabalhar de graça. Então tem uma bolsa, um teto para ser cumprido pela lei, tá? É um salário, a base de um salário que hoje é 1.500? Não é o salário mínimo. É bolsa aprendizagem, vai depender onde ele vai trabalhar, o que ele vai exercer, enfim. Porém, todos esses aprendizes têm os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, tá? E também as pessoas da educação especial, por exemplo, deficiente, eles têm proteção no trabalho, porque eles também podem trabalhar. Quantas empresas não contratam PCD, né? Pessoa com deficiência? Mas não é em todo lugar que pode trabalhar, tem que ser algo que não vai atrapalhar o desenvolvimento também, ok? Vamos lá. Aqui, ó, não pode trabalhar no horário noturno, esses aprendizes. O que significa o horário noturno? Das 22 horas às 5 horas da manhã não pode. Eles podem trabalhar até 9 horas da noite? Pode. Eles podem entrar às 6 horas da manhã no serviço? Pode. Tá? Pode. Mas o horário noturno, não. Noturno mesmo, não. Ok? Só que, quando eu falei até as 21 horas pode trabalhar? Pode. Mas desde que ele estude de manhã, no caso, né? Não pode nenhum trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Exemplo, não pode trabalhar em posto de gasolina, não pode trabalhar no açougue do mercado. Então, assim,
Coisas que forem perigosas, insalubres, não pode, tá? Lugares que sejam prejudiciais à sua formação, não pode. Porque, em primeiro lugar, tem o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, tá? Então, tem que ser um local que adeque esses aprendizes. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola, tá? Então, o local é longe, eu não vou conseguir chegar na escola, então não vai poder trabalhar, tá? Enfim, exemplos. Então, aqui cai em prova normalmente? Sim. 68. Tá. É o que eu já tinha explicado, tá? Exercício de atividade regular remunerada, porque eles não vão trabalhar. O que é a remuneração deles? Chama Bolsa Aprendizagem, ok? E o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, já falei a respeito disso, porque é uma pessoa em desenvolvimento e precisa da capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Foi o que eu já expliquei. Se trabalha em empresa, se trabalha em comércio, né, as capacitações da sua área. E, finalmente, aí, Conselho Tutelar. Artigo 131 a 137, Conselho. Gente, o que é o Conselho Tutelar? É um órgão permanente, não pode ser tirado. Autônomo, tem autonomia para resolver algumas coisas. Não jurisdicional. O que isso significa? Conselho Tutelar não é juiz. Quem decide é juiz, que julga, que decide, não o conselheiro tutelar. Então, o conselheiro encaminha para o juiz e é o juiz que vai decidir o que vai fazer com o adolescente infrator, com a mãe que perdeu a guarda, se ele vai para um abrigo, se ele vai para uma família de adotiva, tá? Então, qual é a função do conselho? Por que ele foi criado? Para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, foi feita a lei do ECA? Foi. O conselho é um órgão que vai defender os direitos da criança e do adolescente. Tudo que está no ECA, o conselho vai defender, tá? Então, a função dele é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, ok? Essa é a função do conselho tutelar. Eu vou explicar, tá, gente? Cada município tem que ter pelo menos um conselho tutelar, tá? Dependendo da quantidade de habitantes no município, tantos conselhos tutelares. Por exemplo, aqui em Guarulhos tem 7, 8 conselhos, se eu não me engano. Porque é muita população muito grande, tá? Precisa ter 5 membros do conselho trabalhando no conselho, tá? Normalmente é de 4 em 4 anos, não é concurso público, é processo seletivo, tá? E daí tem que respeitar os requisitos lá, ok? Ensino médio, no mínimo ensino médio, enfim, ok? Para se candidatar, né, quais os requisitos? Reconhecida a idoneidade moral, então eles vão verificar se você não tem alguma restrição no sentido de passagem pela polícia, essas coisas, tá? Idade superior a 21 anos, se atentem a isso. Para fazer parte, né? Se você quer participar do processo seletivo, não é com 18. No caso do conselho, é com 21. Tem que residir no município que você está se candidatando. Os funcionários, os conselheiros vão ter direito à remuneração? Sim, tanto ao salário quanto a todos os direitos trabalhistas. Vão ter direito a férias, licença maternidade, paternidade, gratificação, tudo que tiver um funcionário público
apesar de não ser concurso, mas os conselheiros vão ter também. Então, já falei, né? O conselheiro faz parte do serviço público. Aqui algumas atribuições do conselho, né? Do conselho, do conselheiro. Ó, atender as crianças e adolescentes, atender e aconselhar os pais responsáveis, promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Então, o conselho tem autonomia para requisitar. Requisitar não é fazer, é pedir para alguém, para algum órgão fazer, tá? Então, requisitar serviços públicos. Faz lá a cartinha de encaminhamento e requisita algum serviço para encaminhar aquela criança ou adolescente. Na saúde, na educação, serviço social, previdência, trabalho, segurança. Requisitar. O conselheiro também, esse órgão do conselho, vai representar junto à autoridade judiciária, ou seja, ao juiz, acompanhar criança e adolescente no caso, tá? Encaminhar ao Ministério Público algum fato, mas aqui, por exemplo, gente, no caso, encaminha para o Ministério, encaminha para o juiz, né? Daí o juiz decide. Então, assim, encaminhar ao juiz os casos da sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Por exemplo, o juiz determinou que a família perdeu a guarda da criança. Então, o conselheiro, junto com o oficial de justiça, vai até a casa para pegar a criança e levar para outro lugar, por exemplo. O conselho expede notificações. O conselho requisita certidões de nascimento. Ó, requisita, não é o conselho que faz certidão. Quem faz certidão é cartório. Então, o conselho pode requisitar certidão de nascimento ou de óbito, tá? Ele faz assessoria, assessorar o poder executivo, né? No caso, prefeitos, secretários, enfim. Eles levam proposta do que vai ser gasto em cada conselho. Gasto com quê? Local, água e luz, internet, programas, né? Enfim. Representa em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos. Representa a criança e adolescente, a família no Ministério Público. Promove e incentiva, né? Grupos profissionais, ações de divulgação, treinamentos para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças. Então, o conselho também faz palestras, oficinas, mostrando, né, os direitos da criança e do adolescente, né, dando orientação, né, do que pode e o que não pode. As decisões do conselho tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ok? Então aí são as partes principais que está na bibliografia de vocês, ok? Eu vou parar para vocês perguntarem. Vai dar uma atrasadinha com a segunda turma, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou só mudar aqui a tela para deixar, e daí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tudo bem? Deixa eu só mudar aqui o slide, aí eu já falo para vocês poderem abrir o áudio e perguntar o que vocês quiserem. Eu vou deixar no simulado, tá? Só um minuto, deixa eu colocar na outra tela, deixa eu ver se é essa. Só um minutinho, tá, gente? Eu já tô indo aí pra gente conversar. Deixa eu deixar aqui na tela. Simulado. Vamos lá. Vocês podem abrir os áudios para perguntar o que vocês quiserem. Ah, deixa eu parar a gravação, desculpa. Deixa eu soltar a gravação, ok.
Simulado ECA, vamos lá. Primeira questão. Segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado à criança e ao adolescente. Vamos lá. Gente, presta bem atenção como vocês vão fazer no dia da prova, ok? Eliminando questões. Vou mostrar como que vocês vão fazer, tá? Ó. Então, segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado à criança e adolescente. 1. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Vocês podem interagir agora comigo, tá? Quem quiser abrir o áudio e me dizer se isso está... Não importa qual é o artigo, tá? Não importa. Aqui já tá falando que é o 53, mas não importa o artigo. No ECA, vocês viram algo falando que eles têm direito à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Abre o áudio e fala. Sim. 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 Quem não quiser abrir o áudio pode interagir aí no chat, se quiser escrever. Eu não vejo o chat agora, né? Sim. Então, ó, vamos lá. Presta bem atenção. Essa daqui, opa, é verdadeira. Tá lá no ECA, certo? Aí eu venho nas alternativas aqui, ó. O que não tem a 1? O que não tiver a 1, eu elimino, porque a 1 tá certa. Então, ó, a letra A tem a 1, continua. B tem a 1, continua. A C não tem a 1. A D não tem a 1. Já está eliminada. Eu nem preciso olhar mais a C e a D. Ou a alternativa correta da prova é a A, ou é a B, ou é a E. Tá vendo? Aí eu volto lá de novo. O direito de organização e participação em entidades estudantis. Vocês viram alguma coisa se eles têm direito de montar grêmios, se organizarem, né? Representação de representantes de classe. Eles têm direito ou isso não está no ECA? Tem direito. Tem direito. Então vamos lá. Se a 2 eles têm direito também, o que não tiver a 2 eu elimino. Vamos ver. Letra A tem a 2. Letra B não tem a 2, está eliminada. Letra E tem a 2. Então, ó, já foi diminuindo as possibilidades. Ou a alternativa correta é a A, ou a alternativa correta é a E. Ainda tem duas para ler. Vamos lá. 3. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Vocês viram alguma coisa no ECA falando que eles têm o direito do acesso, que é a matrícula, e a permanência, que é a frequência na escola? Sim. Sim. Então também está certo a terceira. Opa, peraí. Deixa eu arrumar. Então a terceira também está correta. Aí eu vou lá embaixo, de novo. O que não tem a terceira? A não tem. Já encontrei a alternativa correta na prova. Só sobrou a E, mas a quarta tem que estar errada. Vamos ver. Olha lá. 4. Ter o educador com excesso de faltas injustificadas. É pegadinha, né, gente? O professor com excesso de faltas injustificadas. Não é nem justificadas, é injustificadas. Isso é um direito da criança e do adolescente, ter professor cheio de falta? Não, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. Se vocês forem assim, gente, duas coisas. Primeiro, que vocês vão chegar na alternativa correta. Segundo, que vocês não perdem tempo na prova, lendo, relendo, fazendo passo a passo, do jeito que eu estou mostrando aqui.
Não adianta ler de uma vez porque é muita coisa. Então, você leu a primeira, aí vai lá na alternativa. Leu a segunda, vai lá na alternativa. Vai sobrar a correta na prova, tá? Vamos lá. Mais. Pro, Oi, pode falar. no dia da prova, eles vão perguntar para a gente sobre artigo? Sobre o artigo? Não. O Ah, tá bom. artigo já vem no enunciado da questão. Eles Ah, não vão beleza. falar assim para vocês. Ah, e o que diz o artigo 1º? Não. Ah, o que diz o artigo 15? Não, não é dessa forma. Eles colocam no enunciado já qual é o artigo. Eles vão perguntar o que diz a lei, não o artigo. Entendeu? Ah, tá bom. Eu fiquei em dúvida Não, sobre já isso. pensou? Daí Ah, seria eu já estava com dor decoreba de cabeça. mesmo, né? Não tem como, é muito artigo, não tem como, tá? Tá ok. Vamos lá, questão 2. Consoante, ou seja, o que diz o artigo 56 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe aos dirigentes do estabelecimento de ensino, no caso o diretor, comunicar conselho tutelar um dos casos apresentados a seguir. Um dos casos. Vocês viram que na explicação, eu mostrei 3 casos que o diretor deve comunicar o conselho tutelar, certo? Vamos ver o que eles colocaram nas alternativas. Ó. Deixa eu pegar aqui para ir eliminando. Sempre vocês têm que eliminar uma palavra negativa. Vamos lá. A. Maus tratos causados pelos alunos aos professores. Isso tem? Então, assim, o aluno aprontou alguma coisa com o professor. Eu vou encaminhar o caso para o conselho tutelar? Não. O conselho tutelar não resolve casos de comportamento do aluno, tá? Então, aqui na A é uma pegadinha. Por quê? Se tivesse escrito assim, maus tratos envolvendo alunos, tudo bem. Mas aqui, ó, a pegadinha, maus tratos causados, os alunos aos professores. O aluno aprontou alguma com o professor, certo? Então, não é isso que está no ECA. B. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados recursos escolares. Exatamente essa é a alternativa correta. Por quê? São 3 casos que comunica o conselho tutelar. Primeiro, maus trato envolvendo os alunos. Segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Terceiro, altos níveis de repetência. São só esses 3 casos. Então, a B é um dos casos que o diretor comunica ao conselho tutelar. A B está certa. Mas, sempre, gente, para ter certeza, eu preciso eliminar as outras por algum motivo. Vamos lá. C. Ausência ou irregularidade de transporte escolar, prejudicando a frequência dos alunos à escola. Conselho tutelar não resolve caso de transporte escolar, gente. Opa. Conselho escolar não resolve caso. Ué, tá indo. Ah, deixa assim. O conselho escolar tutelar não resolve caso de transporte escolar. D. Elevados níveis de queixas dos professores pelo mau comportamento dos alunos. Não é o conselho tutelar que vai resolver esse caso. Consumo de entorpecentes pelos pais ou familiares dos alunos. Também não. Não fala nada sobre entorpecente no ECA. Tá? Agora, o pai usou droga e espancou o filho.
Aí vai entrar no maus tratos, né? Ok? Então, a alternativa correta, B de bola. Vamos lá. 3. De acordo com o ECA, considera-se o que é uma criança e o que é um adolescente. No dia da prova, não percam tempo. Não precisa ler de uma vez, tá? Então, ó, criança, até 10, até 12, até 13, até 14, até 14. Olha lá, vocês já vão logo direto na resposta. Criança não é até 10, não é até 13, não é até 14, é até 12. Aí eu termino a leitura. Criança até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18. Porque completou 18 já é adulto, tá? Mas a alternativa correta que aparece é a B de bola. Tá vendo? Já pensou se você for ler repetidamente tudo isso? Então você já vai direto nas idades, que é isso que interessa. Tá? Por quê? Se a primeira parte tiver errado, não adianta a segunda parte de adolescente estar certa e vice-versa, tá? Então, B de bola. 4. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Em relação ao direito assegurado conforme o artigo 53 do ECA, assinale verdadeiro ou falso. Não importa qual artigo seja, tá? Não se prendam a artigo. Olha lá. E sim, se vocês ouviram alguma coisa sobre isso. Então, assim, ser respeitado. Deixa eu colocar mais para... Ser respeitado por seus educadores é um direito que a criança e adolescente tem? Ser respeitado por seus educadores? Verdadeiro. Aqui é verdadeiro, não dá para escrever aqui, mas é verdadeiro. Aí o que eu tenho que fazer, gente? Eliminar o que não tiver verdadeiro na primeira coluna. Qual que é a primeira coluna, professor? Ó, A, falso, B, verdadeiro, C, falso, D, verdadeiro, E, verdadeiro. Então, o primeiro aqui é essa coluna aqui, ó. Ser respeitado por seus educadores é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, o que tiver falso, eu já elimino. Olha lá. Já eliminei a A, já eliminei a C. A alternativa correta da prova vai ser ou a B, ou a D, ou a E. Porque, ó, B verdadeiro, D verdadeiro, E verdadeiro. Aí eu vou para a próxima. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. Foi aquilo que eu expliquei. Se a professora não quiser responder, pede para a diretora. Se a diretora não quiser responder, vai até a Secretaria de Educação. Eles têm direito de contestar. Então, também é verdadeiro aqui. Aí eu vou olhar nas alternativas que sobraram. Olha lá. Sobrou a B, a D e a E. Então, se é verdadeiro aqui, na segunda coluna, vamos lá, na A já foi eliminado. B, segunda coluna está verdadeiro, a D está verdadeiro e a E está falso. Então, eu tenho que eliminar a E. A alternativa correta vai ser ou B ou D. Aí eu volto para lá de novo. Organizar e participar de entidades estudantis é direito deles? Por exemplo, grêmios? Sim, é direito deles. Então, eu vou na terceira coluna agora. Verdadeiro, verdadeiro. Então, eu não elimino nada. Continua, ó. Vou para a quarta agora. Participar da definição e elaboração da proposta curricular do município. Em algum momento vocês ouviram falar que a criança e adolescente tem direito de definir
Direito de elaborar a proposta do município? Não. Isso é falso. Isso é falso. Então, eu venho aqui. A quarta tem que estar falsa. A B está verdadeira e a D está falsa. Então, eu elimino a B e já sei que a alternativa correta da prova é a D de dado. Mas, para ter certeza, vamos à última. Ter acesso à escola pública e gratuita próximo da sua residência. Verdadeiro. Bateu aqui, ó, verdadeiro. Então, a alternativa correta da prova, D de dado. Tá vendo? D de dado. Vamos lá. Como já tá dando o horário, gente, o que eu vou pedir para vocês? 5, 6, 7, 8. Constituição não, que vocês não tiveram ainda, tá? Eu vou pedir para vocês, vai ficar para casa, na próxima aula vamos conferir. Vocês, deixa eu marcar aqui, questões do simulado. Vocês vão fazer questão 5, tarefa para amanhã à noite. Questão 5, sozinhos. Vão fazer sozinhos, eu só vou dar a resposta depois. Senão, não adianta. Vocês vão fazer assim, do jeito que eu mostrei, vocês vão fazer a 5, a 6, a 7 e a 8, somente. 5 a 8 para casa, para fazer amanhã. Ah, mas amanhã é dia dos professores, mas daí vocês dão um jeitinho. Vocês querem ser professor lá em Osasco, ok? Então, eu vou parar para falar com vocês. Só um minuto.